Não sei se o Cascão tem alguma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade. Se inscrevam também no canal. Se inscrevam no canal. Se quiser se tornar membro, se torne membro. Se quiser participar do churrascão do dia 20 de julho, você tem que se tornar um membro semestral. Ali tem as informações para você se tornar um membro e participar do churrasco. A gente vai estar lá dia 20, hein? Dia 20 o Vilarão vai estar junto. Isso aí. Comendo aquele lá. Porco no rolê. Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. A figura do Augusto Melo, quando o Augusto Melo chega na primeira entrevista nossa, que eu conheci ele pessoalmente no ano passado, faz mais ou menos um ano, eu tive uma impressão dele. Eu queria saber como é que foi para você disse que participou... Já passou um ano. A primeira entrevista já passou um ano, né? Você disse que participou primeiro de um jantar, uma conversa com o Augusto Melo e o pessoal dele todos, não sei se o Rubão tava, enfim, que te levou, né? Qual foi a tua primeira impressão quando você conheceu o Augusto Melo? Numa conversa? Qual foram assim quando você trocou uma ideia com ele? De um cara muito tímido, introvertido, com uma certa insegurança para se expressar. Não tem jeito, né? A gente que é da área, você acaba prestando atenção mais nesses pontos, né? Parece que a gente trabalha o tempo todo, mesmo quando não precisa. Mas assim, um cara simples, introvertido ali, mais tímido e tal, mas com umas ideias legais, com um discurso bom, enfim, aquela questão que quem gosta do Corinthians curte ouvir. Uhum. Entendeu? Então, falei, bacana. Achei a primeira impressão foi de que dá para trabalhar aqui. A gente tem aí um material interessante para ser trabalhado. E o Corinthians atravessa esse tempo todo de campanha, e você junta ao lado ali do pessoal todo e vem a eleição. O Augusto Melo acaba sendo eleito e a partir desse momento ele não só ele é o novo presidente do Corinthians, como ele derruba uma sequência de quanto tempo, Cascão? 20 anos? Não, 15? 16 anos. De 16 anos. Quase 17, né? Renovação e transparência. E aí a impressão que ficou é que assim... principalmente na apresentação dele, é uma impressão de quem está totalmente do lado de fora, assim, assistindo. É de que ele parece que brilhou demais o olho dele, assim, que ele se deslumbrou com o cargo, se deslumbrou com a função. Queria que você falasse um pouquinho sobre os primeiros dias do Augusto como novo gestor do Corinthians mesmo. Como é que tudo aconteceu ali? Fabrício, assim, no primeiro mês a gente dá até um desconto, exatamente por isso que você citou. Havia uma expectativa muito grande, né? Aquela dedicação, aquela tensão da eleição, da campanha. Imagina, aquilo lá mexe com você de um jeito impressionante. Então, quando você vem aquela felicidade da vitória, aí teve aquele período de transição que foi em dezembro, né? A eleição foi em 25 de novembro e a posse em 2 de janeiro. Então, você tinha aquele período de transição. Então, ali você já via que a situação era difícil, complicada, mas não era novidade para ninguém isso. Mas quando você assume, é uma adrenalina, cara, é uma sensação de realização muito bacana. Então, eu sempre, para mim, e eu falava isso com algumas pessoas, eu falava assim, calma, não julga agora. Espera, porque é natural que a pessoa tenha esse deslumbramento, né? Só que isso não pode perdurar. Isso tem uma hora que a ficha precisa cair, o pezinho precisa ir para o chão, né? E aí você tem que começar a atuar como um gestor. Então, assim, no começo eu entendia como natural o deslumbramento, algumas escorregadas, o excesso em falar isso ou aquilo. E aquilo que ele falava o tempo inteiro do Gabigol, que ele falava assim, o Gabigol tem a cara do Corinthians. Eu vi aquilo e falei assim, poxa, Augusto, para de falar. Você realmente acha isso? Não, eu fiquei eu fiquei com a impressão, e você é um cara da comunicação, inclusive a gente vai falar das suas atividades acabei atuais. Nem perguntando também, Vilarão, já fui atropelando na curiosidade do que você está fazendo hoje. Imagina. Não, mas vamos falar, é importante. Entre as quais você está prestando serviços corporativos, certo? E entre os quais o tal do media training, né? Que a gente fala bastante. O media training para quem não sabe, é o cara que tem a dificuldade em se expressar, enfim, sobretudo em cargos de gestão, precisa ter. Eu fiquei desde o início com a impressão de que o Augusto precisava de um media training. Eu queria que você que esteve lá, qual era a tua impressão no primeiro momento? Você falou da timidez dele, mas você não sentia que ali faltava um pouco? Porque o que me parece até hoje, ele é muito repetitivo em tudo que ele fala. Vamos lá, Cascão, de uma forma bem objetiva. Sim. Né? Quando você conhece o Augusto, troca 5 minutos de papo com o Augusto, você percebe que, assim, é o perfil ideal para um presidente do Corinthians? Não é.
Entendeu? Mas você pode melhorar aquela figura, aquela questão. Entendeu? Você trabalha. Vai ficar perfeito? Não, não vai. Mas você pode melhorar como qualquer pessoa. Muita gente fala, tira até um sarro de media training, dá uma debochadinha. Mas quem trabalha na área ou quem tem facilidade de se expressar, de se comunicar, acha que é bobagem. Mas não é todo mundo. Aliás, é um privilégio ter Eu acho importante. essa capacidade. Né? A maioria das pessoas não tem isso. E muita gente não é que aceita fazer o media training, ela pede para você fazer. Precisa, né? Porque para muita gente, quando você coloca um microfone desse aqui na frente, o cara trava, o cara para de raciocinar, dá branco, enfim, começa a suar frio. Essa naturalidade que vocês têm, que a gente tem para falar, para se expressar, para trocar uma ideia aqui com um monte de gente assistindo, isso é raro. Né? Então a gente precisa entender esse lado da pessoa, entre aspas, normal. Né? E de novo, eu vou insistir nisso. Embora o Augusto, como tantos dirigentes, se você analisar individualmente, não tem o perfil que as pessoas consideram ideal, o que foi abraçado foi o projeto. Entendeu? Então, assim, olha só, tem isso, como eu citei para você, o financeiro vai aqui, o jurídico vai aqui, o futebol, negócios internacionais, tá? Pô, você fala assim, bacana. Eu não espero que um gestor seja especialista em tudo, um gênio em tudo. Talvez a grande habilidade de um grande gestor seja se cercar de pessoas que entendam desses assuntos que ele não tem obrigação nenhuma. Aliás, nenhuma pessoa tem de entender tudo. Sim, lógico. E no primeiro momento, parecia que aquilo ia acontecer. Tá? E a bem da verdade, o início da gestão aconteceu. Todos aqueles foram nomeados. Né? Só que, mas tinha muita, infelizmente, não durou muito. Mas, Vila, tinha muita polêmica envolvendo, por exemplo, o Rubão, que é o diretor de futebol, que talvez, com exceção do presidente, seja o cargo mais importante do organograma, Sem digamos dúvida, assim. sem dúvida. O Rubão falavam nos bastidores, a gente sabe que a tal da Rádio Peão sabe bastante coisa, né? Que o Rubão era um cara que ele não era necessariamente ligado ao Augusto. Ele foi um cara que chegou para fortalecer a chapa, porque o Augusto sozinho não conseguiria o apoio necessário para ser presidente. Isso você acha que também se deve aos outros? As pessoas, naquele momento, assim, você falou que ficou confiante. Todos ficaram confiantes? Ou alguém ali, naquela resenha ali, ficou com o pé atrás? Não, todo mundo ficou confiante. Isso eu posso te garantir. O clima na campanha era muito bom. Era de uma união muito forte. Fala assim, cara, finalmente a gente tem a oportunidade de pensar num rumo diferente para o Corinthians. Porque até então,